Ela disse que prefere ser amiga da Pooh do que da Sonsa. Vamos entender aqui o porquê ela pensa isso? Eu prefiro 1000 vezes ser amiga do que da Sonsa. E é por causa dessa história que eu vou contar pra vocês hoje. Gente, essa história aconteceu faz muito tempo já. E eu tinha esquecido dela. Mas, essa garota, assim, essa Sonsa que eu vou contar pra vocês, apareceu na minha For You esses dias. E eu falei, gente, desenterrei essa defunta. Eu preciso falar pro povo do TikTok, porque, assim, essa história, ela é incrível. Em tantos, sabe? Incrível. Tudo começou quando eu arranjei um ficante. E assim, essa história já faz tempo, tá, gente? Hoje eu namoro e tal. Enfim, arranjei um ficante. E esse ficante, ele fazia parte de, tipo, um grupão de amigos. De homens e mulheres, ok? E ele tinha nesse grupão uma melhor amiga. E aí você já tá pensando onde é que a história vai ir. Mas ela não é do jeito que você tá pensando. Ela é pior, tá, gente? Enfim, né, ele tinha essa melhor amiga, que não sei o que, E assim, eu na época, gente, eu era novinha, era burra, sabe? Aí eu assim, tudo bem, né, tentava ser amiga dela. E eu percebia que nenhuma das meninas do grupo, assim, eram muito amigas dela. E principalmente as namoradas dos meninos do grupo, assim, era a distância total delas. Só que eu, como eu falei, era muito nova, muito burra. Não liguei uma coisa com a outra ali, né, que deveria ter ligado. Inclusive, esse grupão desses amigos ali, né, desse menino, eles eram, tipo, todos amigos de infância. Então, todos eles se conheciam faz muito tempo. E eu sabia ali, meio de fofoquinha, que as meninas, elas eram todas amigas, né, quando elas eram mais novas. E daí, conforme elas foram crescendo, elas, tipo, foram se afastando, assim, né, tipo... Elas foram se afastando, não, mas essa menina em específico foi se afastando das amigas de infância, sabe? E ela era amiga só dos meninos. Ela tava no grupo por causa dos meninos. As meninas tava assim, ó, pra ela, sabe? Inclusive, eu sabia de algumas fofocas que essa menina tinha ficado com alguns meninos desse grupo. E por isso que eu achei também que as namoradas estavam meio... assim, né? E todo mundo jurou de pé junto pra mim que ela nunca tinha ficado com o menino que eu tava ficando. E eu pensei também essa coisa, né? Tipo, todo mundo se conhece desde adolescente, desde criança, tal, passaram a adolescência juntos, né? Adolescente, fogo no rabo, beijo, às vezes, né? Mas assim, acontece. Eu tentando ser assim, ó, positiva e, ó, burra, né? Burra. Não dá pra falar outra coisa, burra. E, gente, eu ficava com dó, porque essa menina, ela, tipo, ia pro grupo e não tinha amigas. E eu amo amigas mulheres. Eu ficava assim, gente, coitada, não ter amiga mulher, deve ser um inferno, né? E eu fui tentar ser amiga da menina e ela era legal comigo, sabe? E ela desabafava, falava assim, porque as meninas não gostam mais de mim, eu não sei porquê, nunca fiz nada pra elas e não sei o quê. E ela que falava, conformava essa história, tipo, não, porque eu sou amiga dos meninos faz muito tempo. Quando a gente era adolescente, lá atrás, assim, tipo, uns 13 anos, a gente ficou. Mas, assim... só isso também, não sei o que. E até hoje ela ficou nessa pira. E eu, tipo, nossa, coitada da menina, né, gente? Até que chegou o fatídico dia que um desses meninos ali do grupão tinha uma chácara e ele chamou principalmente os casais do grupo pra fazer um rolê na chácara ali, né? Uma festa, tal, bebê, não sei o que. E... tipo, ele chamou os solteiros também, mas quem foi mesmo eram os casais. E a menina não tinha namorado, não levou ficante, nada. Tipo, também tinha gente que levou ficante. Inclusive, eu nem namorava com o menino e eu fui de ficante, né? Então foram meio que os casais e ficantes ali. E essa menina foi também, sem ficante nenhum, né? E assim, até tinha ido, acho que uns outros 2 meninos que também não tinham levado ficante nem nada, nem namorada. Mas assim, todos os meninos, todas as pessoas que não foram em casal, fizeram a festa lá tal, e depois voltaram pra casa. E os casais dormiram na chácara. Menos quem? Isso mesmo, a Sonsa. E, gente, assim, não me levem a mal, mas nesse dia eu dei o nome, porque o tanto que eu me passei nessa noite, assim, acho que eu nunca vi tanto na minha vida. Espero que meu pai não veja esse vídeo. Mas, assim, eu já estava em outro planeta, não tava mais aqui. E aí foi chegando ali a madrugada tal, os casais foram, tipo, os que falaram que iam dormir lá, foram pros quartos, né? Como era uma chácara, tinha bastante quartos. E todos os solteiros foram embora, menos a Sonsa. E daí eu lembro que ficou uma hora, eu, o menininho que tava ficando, essa Sonsa e outro cara. E como eu falei, todos os solteiros foram embora. Ou seja, esse cara aqui, ele namorava. E eu muito mal já, tava, tipo, passando mal, assim. E eu falando pro menino que eu ficava, tipo, cara, eu quero dormir, tô passando mal. E ele, tipo, não, vamos ficar aqui conversando, não sei o que. Red flag aí já, né? Mas esse menino aí é história para é outra história, porque esse cara aí não vale R$1. Mas, enfim. Eu falando, tipo, cara, eu quero dormir. E ele, não sei o que. Aí, tava, tipo, frio nesse dia.
E eu não lembro, a gente tava vendo TV, conversando, eu não lembro o jeito que a gente tava fazendo. Eu sei que tava a menina, a sonsa, e o outro menino lá, que não era o meu ficante, dividindo coberta. E daí eu, tipo, muito mal, já passando mal, assim, querendo dormir, já tava indo dormir sozinha. Olhei pro lado, assim, e eu percebi, eu não sei nem como eu vou falar isso, gente, porque é uma coisa meio indecente, mas eu percebi uma movimentação estranha ali debaixo da coberta. Gente, essa história aqui já deu 5 minutos. Eu vou fazer parte 2, mas eu vou tentar postar o mais rápido possível pra vocês não ficarem órfãos de história, tá, gente? Já volto. Já prometo. Me desculpem. Às vezes você vai dar confiança a uma pessoa que é sonsa, né? E quer ser amiga da coitadinha e você não sabe porque aquela menina é coitadinha. Às vezes quem vai pro lugar da coitada é você. Olha só a parte 2. Parte 2 da história de porque hoje eu confio muito mais na puta do que na sonsa. Gente, como eu falei, né? Eu olhei pro lado assim e tava os dois dividindo cobertor e uma movimentação muito estranha naquela coberta. Aí eu lembro que eu olhei assim e fiquei tipo, cara, não tá acontecendo isso. Eu não estou vendo isso. Olhei e daí virei e falei, eu vou dormir pro menino. E ele, tipo, tentou falar, não sei o que, não precisa dormir, não. Eu só levantei e saí. E eu fiquei, tipo assim, gente, pelo amor de Deus. E como eu falei, eu estava muito passada. Eu assim, não, coisa da minha cabeça. Eu tô muito bêbada, amanhã eu resolvo. Eu lembro que eu capotei na cama, no outro dia eu acordei. Falei, gente, será que isso é verdade? Ou eu inventei, tô achando, né, sei lá, tô louca. Não sei, eu só tinha bebido, tá, gente? Então, assim, né. Aí eu... O que aconteceu? E eu sabia que... Assim, a gente já vê a red flag aí, né, também. Sabia que se eu falasse com o menino, ele ia negar e defender a melhor amiga dele com unhas e dentes. Mas eu também sabia. Deu anúncio aqui de bateria. Até esqueci o que eu tava falando. Mas Gente, lembrei. Eu sabia também que, ao mesmo tempo que ele ia defender ela ia confessar o crime pra ele se ela tivesse feito alguma coisa. Tinha essa certeza. E eu fiz uma coisa nada ética, mas que toda mulher que precisava de respostas já fez. E fucei no celular dele. Eu lembro que eu fucei no dia seguinte da chácara e nada. No próximo dia, nada. E nada. E eu fiquei assim, cara, não deve ter acontecido nada, né? Tipo, eu que pirei né? Viajei. E daí, até que, tipo, umas 2 semanas depois, eu peguei de novo. E toda vez que eu via ele, eu pegava o celular dele e ficava vendo as mensagens. E eu peguei a prova do crime. Eu vi ela admitindo pra ele que ele tinha ficado com o cara lá, que ela tinha ficado com o cara nesse dia, enquanto a namorada dele estava dormindo no quarto do lado. Tá, gente? Como eu falei, o menino namorava. A namorada dele foi. Só que ela também tinha se passado, estava passando mal, e ele pôs ela pra dormir no quarto do lado. E eu lembro, inclusive, que eu briguei com ele nesse dia, com o ficantezinho, porque eu falei, olha ali, o fulaninho pôs a menina pra dormir, e não sei o que, e você nem cuidou de mim, eu bêbada lá, muito mal, querendo dormir, e você querendo me obrigar a ficar ali com você, conversando de papo furado com gente que eu nem conheço direito. Veja o exemplo dele. Pra quê, né? Tipo, gente, assim, o que exemplo de homem, né? Bota a namorada pra dormir no quarto do lado e vai com a amante na sala. Enfim. E daí eu olhei a prova do crime e eu vi também que ela admitindo, tipo, os dois dando a entender na conversa que ele sabia que ela já tinha feito isso outras vezes. E, gente, lembra que eu falei? Elas faziam de sonsa que ninguém era amiga dela. E que as meninas não queriam ser amigas dela e não sei o que. E eu assim, claro que ninguém quer ser tua amiga, né? Você fica pegando o namorado alheio. E daí eu lembro que depois desse dia eu fiquei muito brava. Eu fui tirar satisfação com o ficante. E ele, tipo, negou tudo. E daí eu falei que eu vi no celular dele. E ele teve a coragem de terminar comigo porque eu invadi a privacidade dele. Sim, ele terminou comigo porque eu invadi a privacidade dele. E eu nunca mais quis falar com a menina também. E daí a namorada, eu fiquei com muita dó da namorada, né? Isso já é outro papo também. Gente, sério, eu não sabia o que eu fazia. Eu lembro que eu fiquei, tipo, muito assim, será que eu conto? Será que eu não conto? Porque eu não era amiga próxima da menina. Se ela não acreditasse em mim, ia, assim, azedar pro meu lado. Até porque os pais dessa menina conheciam os meus pais. E daí eu fiquei assim, cara, vou falar, ela vai falar mal de mim pros pais dela, os pais dela vão vir falar com meus pais, os pais dela tinham fama de ser treteiro, ia dar ruim pros meus pais, entendeu? Eu fiquei tipo, cara, não sei se eu falo. E daí, ali também, eu era nova, gente. Falei, não vou falar. Até que um dia a bomba estourou e ela descobriu que ela era corna desse cara e ela perdoou. Então achei melhor que eu não falei nada mesmo, gente, porque eu ia falar, eu ia me ferrar e a menina ia perdoar o cara lá e...
encerar o chifre dela. Então, assim, também outra aí que ainda bem que eu nunca mais tive contato. Mas essa é a história, gente. O que vocês acharam? E depois disso eu nunca mais confiei nesse papo das meninas, de menina que vem assim, ai, porque nenhuma menina quer ser minha amiga. Se nenhuma menina quer ser sua amiga, querida, coisa tem. Tá, gente? Então, é isso. Usem essa história também como exemplo de não cair no papo de sonsa, tá? Beijo. Gente, essa menina é uma descarada, né? É por isso que ela não tem amizade com ninguém, essa sonsa. E esse cara defende a amiga, porque ele é um safado também, com certeza. Por defender uma pessoa que faz isso com outra mulher, né? Eu acho que ela fez certo não ter contado porque a menina voltou com o cara, mas eu acho que se fosse eu, talvez eu teria contado pra menina, por mais que eu não tivesse intimidade, né? Mas ainda bem que ela terminou esse relacionamento, porque esse cara aí é um escroto e não merece ela, não. E o outro cara também que ficou com a sonsa lá também, os dois se merecem, né? Comenta sua opinião, o que você achou. Se for o vídeo de hoje, é um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!